Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso amado e nossa amada telespectadora que irá nos acompanhar hoje. Nós somos o Grupo 1, estamos apresentando este trabalho para a disciplina de comunicação oral e escrita e viemos apresentar o artigo com o título Requisitos exigidos pelo mercado aos praticantes da contabilidade na segunda metade do século XIX. Ele é de autoria da Angélica Vasconcelo, Adriana Silva, Patrick Gomes e Silene Vieira. O artigo em si, ele traz a proposta objetiva de identificar os requisitos exigidos pelo mercado aos praticantes da contabilidade naquela parte do século XIX, especificadamente no estado do Pará. Eu trouxe como anotação para dar início à nossa roda de conversas o a ideia de que, após uma leitura do artigo, a gente pode observar que ele demonstra que não havia uma definição objetiva dos limites da identidade da ocupação e, em essência, os requisitos exigidos dos praticantes da contabilidade na segunda metade do século XIX, que muitas das características de exigir especificações, exigir capacidades, exigir obrigações para com, né, as atividades que eles vão exercer, vieram passados para cá, mas que se iniciaram naquela época, de pontos ideológicos, de pontos sociais, de pontos demográficos, de pontos históricos. Daí eu queria apresentar os nossos participantes, né? Eu, Anthony, a Edmeire, conhecida como Sene, a Mari Lúcia, a Maria Sarlete, a Aline, a Tereza, o Jonathan e o Augusto. E queria convidar um dos meus companheiros a compartilhar do que ele queria apresentar de importante após a leitura desse artigo. Quem gostaria de começar? Então, a gente vai verificar que esse artigo trata a partir de 1850, com o Código Comercial que é adotado no Brasil, e o Código Comercial, ele pede, vamos dizer, aos comerciantes e aos praticantes do comércio que adotem a escrituração. E a partir disso, uma camada de trabalhadores do comércio, que era chamado de caixeiros, passa a ser mais desenvolvida, né? E daí começa a ter o quê? Uma composição de, vamos dizer assim, o Augusto até pode falar melhor do que eu, uma divisão do trabalho, né? Que vem o aprendiz, o caixeiro do balcão, o caixeiro de fora, o caixeiro de escritório e o guarda-livros. Isso começa a se posicionar melhor a partir do momento que o Código Comercial diz assim: é preciso que dentre os trabalhadores do comércio haja pessoas designadas para fazer esse trabalho específico de escriturar. Com esse raciocínio aí, o texto traz uma análise das funções dessa aí de como cada profissional, né, como cada praticante se portava, e a gente vai desde o início, né, do aprendiz aí, das funções mais básicas de armazém. A gente podia citar auxiliar de serviços gerais até o topo lá, que é o guarda-livros aí. Hoje nós poderíamos dizer que seriam os contadores, né, profissionais do alto escalão aí da contabilidade. Nesse sentido aí, a gente percebe que ainda esse de escala hierarquizada, e o modelo usado na época era o modelo em que o profissional ele era escolhido desde a sua tenra idade, né? Desde seus 10 a 13 anos, ele ia nessa escala profissional e até chegar ao topo, né? Um dos requisitos, sei lá, os adolescentes dessa idade era o fator preponderante, que era o fator confiança, né? Porque as informações do comércio
informação que o Guarda Livre tinha acesso eram informações importantes sobre o quanto de riqueza que aquele comércio produzia, né? E a gente percebe que existem algumas empresas na atualidade que elas têm esse tipo de procedimento ainda, né? Um exemplo bem conhecido é o exemplo do McDonald's, onde eles preferem, né, que os seus gerentes sejam funcionários, eles dão preferência para funcionários que já vêm galgando essa ascensão dentro da empresa. Concluindo aí, eu deixo a palavra para o mediador para ele prossiga. Então, Augusto, você trouxe um ponto sobre essa escolha, essa apresentação de características que eles visam em seus funcionários, que seria... Alguém poderia apresentar a ideia de como eles queriam que fossem os profissionais da contabilidade naquele período, os praticantes da contabilidade naquele período? Que fossem homens portugueses que soubessem ler, escrever e dominassem aí um pouco da aritmética, pelo menos do básico, né? E entrando já, dando sequência nesse assunto, a gente pode entender, né? Entende-se o porquê de essa escolha ser masculina. E não é nada mais, nada menos do que o contexto histórico da época, que hoje em dia, graças a Deus, é bem diferente, porém ainda acontece também, que é o simples fato de mulher dona de casa, homem trabalha fora de casa. Então a escolha vinha para o sexo masculino, não só nessa área, como em todas as áreas e setores. Tanto é que o artigo traz somente um relato de uma caixeira no século XIX, né? Então, assim, esses requisitos eram primordiais. Era, tipo, unânime, era o único requisito de ser sexo masculino. Que tivessem aí dos seus 13, no mínimo, né? Nos anúncios, a idade mínima era 13 ou 16 até seus 20 anos. Para estar iniciando. Isso, de 12 a 16. E que soubessem ler, escrever, que dominassem a matemática, né? Quando era já dentro de empresas grandes, exigia-se aí que a pessoa tivesse domínio de uma ou mais línguas, como o inglês, o espanhol até. E era basicamente isso, os principais requisitos que o artigo traz para a gente nos relatos, né? Aí mostrados através de anúncios de jornais, né? Um pré-requisito que era que vale ser lembrado é que eles exigiam alguns cargos, nos cargos de confiança, são os cargos superiores, que eles fossem, que o praticante de contabilidade ele fosse português. Aí, mais uma vez, a gente vai tocar nesse assunto do contexto histórico, que já foi tocado pela Aline, que eles exigem esse pré-requisito de que fosse português, nada mais era porque quem liderava o comércio na época eram os portugueses. Então, eles tinham, se você precisa de uma pessoa com cargo de confiança, eles davam preferência aos portugueses. Eles tinham essa preferência entre si. E aí os nativos, os brasileiros mesmo, os nascidos aqui, normalmente eles ocupavam cargos menores, os cargos de limpeza, de auxiliar, ou então eles começavam como aprendizes. Até e aí... Desculpa, Sarlete. Aqui só completando. Até porque os nativos, muitos eram negros ou indígenas. E naquela época ainda, até hoje, querendo ou não, o negro tem uma certa restrição, uma certa... E como seriam cargos de confiança, estaria dentro da casa dos contratantes, esse era um empecilho a mais. Então, o português lhe daria mais segurança, né? Isso se dá pelo contexto histórico da época, né? Porque na época no século XIX era bem recente ainda o lance da escravidão, né? Que ainda existia bastante na época. E aí os negros eles não eram considerados pessoas de confiança para atuar em cargos que vão exigir que você lide com o dinheiro, com o patrimônio de um comerciante. E aí, tanto que eles tinham esse preconceito não só pela cor, como pela nacionalidade, e também pelo fato de
de serem homens, né? Porque mulheres na época elas não trabalhavam em cargos de fora de casa, elas não trabalhavam fora de casa, elas tinham trabalho, elas eram trabalhadoras do lar. O máximo que as mulheres exerciam fora de casa era trabalho como lavadeira, entendeu? Lavar roupa para fora de casa. Isso era o que mais próximo de uma profissão que uma mulher podia chegar antigamente, né, nesse período, né? E isso se dá totalmente pelo período que se encontrava, que foi feita essas pesquisas, entende? Em outro período pode ser que esses pré-requisitos poderiam ter sido diferentes. Só que como o período que foi abordado no artigo foi no século XIX, no final do século XIX, isso se dá mais pela época mesmo, pelo contexto social do momento. Com a fala das nossas duas amigas, eu consigo trazer para nossa conversa dois assuntos. Um não tão próximo do artigo, que seria um fato curioso de que a primeira mulher registrada como contadora foi em 1947, uma moça chamada Jane Maria Venturini. É um fato interessante de que foi após, né, a segunda metade do século XIX, né? É uma coisa que a gente pode observar quase 100 anos depois, né? quase 100 anos depois. E outro ponto interessante que a Sarlete mesmo trouxe foi sobre os cargos superiores. Será que a escolha de confiar essa capacidade, como eu posso dizer? Esse cargo, né, que retém tanta informação sobre as empresas naquela época, confiarem ele a portugueses, a pessoas de fora, pessoas que já tinham tido acesso à escola contábil italiana, será que isso não tem muito a ver? E não seria um pré-requisito, seria uma coisa que eles estariam cobrando ou apenas maturando para cobrar das futuras gerações do pessoal, porque a gente sabe que eles tinham interesse nas pessoas entre 12 e 16 anos. Será que eles não estavam querendo estipular a linha de pensamento da escola italiana em cima dessas futuras mentes, né, que praticariam a contabilidade? Na verdade, esse requisito de pegar uma criança, né, entre 12 e 16 anos, eles escolhiam essa idade porque era a idade que a pessoa estava alfabetizada, conseguia aprender mais fácil, né, ser dominado para obedecer. Tipo assim, os comerciantes, eles conseguiam ter o controle de mandar naquela criança, né, daquela idade, para conseguir fazer tudo que tinha que fazer, né? E aí, nesse período dessa idade, era temporário não é profissão, né? Essa ocupação de caixeiragem. Porque depois que eles passassem por todo esse processo, tanto de aprendiz, quanto de primeiro, até chegar em primeiro caixeiro, né? Que era praticamente o patamar mais alto naquela época, depois disso, eles não iam continuar aquilo ali para a vida toda. Uma época temporária, por isso que a idade variava de entre 12 a 16, 17, 18 anos. Porque supostamente depois disso, eles iam querer entrar mais aprofundadamente no comércio, né? Eles queriam se tornar negociantes, tentando participar dos lucros do comércio, junto com o comerciante, e se tornar sócio também, né? E às vezes ter até o seu próprio negócio. Então, essa questão da idade foi bem temporária, essa questão da ocupação de caixeiro. Eu tenho uma opinião com relação à nacionalidade, o porquê da escolha dos portugueses. Na minha opinião, acho que os portugueses eles se encontravam em uma casta quase que intocável naquela época. Porque 1822 é a proclamação da independência, né? E a gente sabe que quem assumiu o trono do nosso país foi um português, né? Não foi um brasileiro. Isso se refletia em todas as esferas ainda da sociedade, que os melhores cargos eram para os portugueses e de que o brasileiro ele era incapaz intelectualmente. Eu tenho esse ponto de vista. Eu acho tanto quanto no fator oportunidade, né? Porque um dos pré-requisitos era saber ler e escrever, né? Acredito que a educação nessa época era muito difícil para as pessoas brancas mais humildes, né? De condição financeira mais humilde. Daí, os portugueses, eu acho que tinham uma educação mais tinha familiar, né? Assim, os pais contratavam professores particular e tal. Acho que nesse fator também é um grande fator. Mesmo combinado ali no círculo social, né, que estavam acostumados a todos os cargos maiores e de confiança dos portugueses, né, abrir novas oportunidades para novos povos que
mal eram conhecidas, também se tornava algo distinto ali naquele meio social, né? Fazer só um lembrete aqui, né? Como a gente está falando muito de português, né? Nossa aula é oral, português oral. Então, só para lembrar que as funções tinham muito a ver com o que se fazia, eles não inventavam muito, né? O brasileiro ele costuma inventar muito. Já eles não inventavam tanto, por exemplo, as designações guardavam estreita relação com as funções. Então, você via a pessoa era guarda-livros, era caixeiro de escritório, então estava muito focado no que a pessoa fazia com a relação da função dela, né? Hoje em dia a gente usa muito os termos americanizados, né? E a gente às vezes nem sabe o que significa aquela palavra. Naquele tempo não, como era portuguesado, você sabia exatamente o que a pessoa fazia por conta do nome da função que ele exercia dentro da empresa. Isso é muito interessante. Hoje em dia é muito utilizado os termos em inglês, né? E naquele tempo não. Aprendiz, caixeiro de balcão, caixeiro de escritório. Isso é muito, muito interessante a gente verificar naquele tempo, e isso é uma coisa que o autor também do estudo fala, que ele diz assim, o que a pessoa fazia, você podia ver com a função dela, estava bem discriminada com relação ao que estava colocado no crachá dela. Né? Hoje em dia você vai no supermercado hoje, está escrito, eu estou aqui para lhe servir, mas a gente não sabe exatamente o que a pessoa está ali para fazer, né? É interessante isso. Eu acho que até foge um pouco, Marilúcia, porque assim, igual o aprendiz, ele fazia os serviços gerais, no caso, como limpeza, a limpeza do estabelecimento. Hoje em dia, o jovem aprendiz não é designado à limpeza, certo? Então, tipo assim, às vezes, o crachá não designava realmente o que ele ia fazer. Igual ali o caixeiro de balcão, né? Ele não ficava exatamente no balcão. A função dele era comunicar com os clientes, era chamar os clientes até a venda, dentro da venda e oferecer. Se a gente quase um vendedor, né? Isso, quase um vendedor. Se a gente fosse seguir a designação de um caixeiro de balcão, ele iria ficar no balcão em si, no caixa em si. Então, tipo assim, os que realmente entram aí já designado realmente para o que está o nome, já são os caixeiros do escritório, que aí já que entram, já são os que fazem a parte da escrituração, de lançamento do diário e etc, sabe? E por final, o último caixeiro, perdão, eu esqueci o nome. Alguém pode me lembrar? Guarda-livros. O guarda-livros. Guarda-livros do primeiro caixeiro. Com a função que hoje em dia o contador faz, que é os lançamentos de todos os livros mais importantes, né? E aí, a contabilidade geral do estabelecimento. Então, tipo, na minha visão, essa designação não é, tipo, muito focada ao que realmente está nessa pirâmide. Peraí. Só que, e assim, amiga, isso para comércio grande, né? Não, até mesmo pequenos, eles começavam nos... Eu sabia dizer o porquê da palavra caixeiro? Oi? A origem da palavra caixeiro aí. Por que se usava? Eu pesquisei o porquê do uso da palavra caixeiro, entendeu? Por que se usavam essas palavras? Eu achei interessante esse termo. O termo caixeiro era utilizado na época no comércio porque as pessoas não compravam em sacolas, né? Por incrível que pareça, faz um pouco de sentido que a Marilúcia falou. É porque as pessoas elas levavam caixas para ir buscar as mercadorias e os vendedores também levavam as mercadorias na rua em caixas, entendeu?
Por isso encarar. que eles eram chamados de caixeiros, entendeu? Caixeiro externo, caixeiro interno. E eu acho que deve ter evoluído etimologicamente para o nosso atual, né? Eu queria E aproveitar aqui no artigo fala, né? o link que o Augusto trouxe para a etimologia do significado da palavra caixeiro, né? Eu queria que a gente fizesse uma análise de como estava a situação demográfica e por que os autores escolheram falar logo do Pará, nessa metade do século XIX. O que vocês acham que puxou essa ideia de... A gente sabe, né, que a história da contabilidade no Brasil ela não é tão pesquisada, não é tão aprofundada, a gente não tem tantos relatos. Temos a junção de várias escolas, de vários países, e tivemos nossa contribuição contábil também para a formação dos contadores de hoje, mas por que escolheram logo o estado do Pará e logo nesse período? No artigo mesmo fala, né, que no estado do Pará, ele foi um estado de menor predominância mercantil na época do segunda metade do século XIX. Então, outros estados do Brasil teve mais predominância do comércio, das ocupações contabilísticas, né, das ocupações de contabilidade. Então, eles trouxeram o Pará, que foi o estado que teve uma das menores predominâncias de comércio, na metade do século XIX. O interessante é que naquela Outro época, ponto como você disse, teve a procura, né? O autor do texto cita. Como, Augusto? Não, é porque eu acho que está dando um delayzinho aqui, aí eu estou perdendo um pouco do fio importante, porque o autor cita que as capitanias mais importantes, né, Pernambuco, a capitania do Rio de Janeiro, já existem algumas pesquisas sobre o assunto. E o norte era meio esquecido, entendeu? Essa parte desse início do pós-colonização aí. Ficou meio que fora da curiosidade dos pesquisadores e ele traz esse assunto aí. Além do... É justamente para diferenciar, né, dos outros autores, né? Vocês quer dizer? Eles trouxeram isso no artigo, nessa seção 2, logo após a introdução, que fala do cenário político, econômico e social do Pará, né, que vários fatos aconteceram desde 1500, né, quando houve a colonização dos portugueses, várias outras coisas que aconteceram na província do Pará, de 1822, a cabanagem, a economia, sobre a borracha, as plantas, as extrações de madeira, né? Então eles contam ele falou um cenário político e econômico do Estado para chegar nessa época, nessa parte do comércio e da prática contábil no comércio. Alguém mais quer complementar? Apontar que alguém gostaria de comentar sobre o fato das quantidades excessivas de anúncios que tinham naquela época em busca de praticantes da contabilidade para o mercado de trabalho? A opinião de vocês em cima dos pontos de que a maioria dos anúncios solicitavam que as pessoas que fossem se candidatar à vaga fossem tão jovens ao ponto de poderem ficar na mesma profissão um maior tempo que uma pessoa mais velha. Eu acho que, na verdade, isso é o que a gente falou no começo, né? Devido a ter toda essa sequência ao qual né, a criança passava para poder chegar aí até o guarda-livros, a criança é mais fácil de ser moldada. Então, ela entrando aí no mercado com seus 12 anos, o patrão consegue moldar ela, consegue ter a confiança dela para então, né, confiar realmente as suas contas na mão dela, sabendo realmente como ela vai agir. Afinal, foi ele que instruiu como agir, como fazer realmente, como dominar ali os lançamentos do livro diário, do livro Razão, como que ficaria toda essa parte. Então, vai desde do aprendizado até mesmo a confiança, porque, como diz sempre no artigo,
e até mesmo nas publicações que mostram no artigo, né? Tem aí algumas que pedem para que quem queira se candidatar à vaga tenha alguém que possa provar sua confiabilidade ou algo Um do tipo. fiador. Isso, para que realmente possa dizer que aquela pessoa não é confiável, pode colocar dentro da sua casa, que Tem afinal até o escuta, né? isso, afinal esses caixeiros ficavam dentro das casas desses patrões, né? E também a gente não entrega nossas fianças a qualquer um. Então, antigamente era a mesma coisa. Eles precisavam ter a confiança de quem realmente iriam estar trabalhando com as suas finanças. Eu acho que essa procura por idades mais jovens seria por isso. Vocês Porque observaram é que mais fácil. Também não só os comerciantes procuravam anunciar procurando os caixeiros. Os próprios caixeiros, né, os candidatos mesmo, postavam anúncio nos jornais. Né, até os próprios. Tem um anúncio aqui no artigo que fala assim, ó, quem precisar de um caixeiro, ainda moço, com alguma prática de comércio, dirija-se ao canto da escadinha, casa número 2, para a Travessa das Gaivotas, a tratar com A.R. dos Santos Almeidas, que afiança a seu comportamento. Ou seja, o carinha, a criança, né, ele colocou aquele anúncio no jornal, pedindo para o contratante, para o comerciante que ficasse interessado, ir nessa casa do fiador, para confirmar, né, que ele era de confiança. Então, não era só os comerciantes que estavam atrás, que anunciavam procurando aprendiz ou caixeiro. Os próprios candidatos também anunciavam pedindo, procurando emprego naquela época. Eu tenho uma observação aí também. Outra parte que me chamou a atenção que é a questão de que ter desempregado no Brasil não é novidade para ninguém, né? A gente hoje tem milhões de desempregados, e imagina naquela época, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção é que naquela massa uniforme, sei lá, de desempregados aí, existiam vagas de emprego, entendeu? Existiam oportunidades, só que essas oportunidades eram bem... os requisitos eram bem... A palavra me fugiu aqui, eram únicos, entendeu? Escassos e seletivos, né? Isso. Hoje também, se a gente parar para dar uma pensada, não é muito diferente, né? Determinadas funções que exigem uma qualificação extremamente técnica, digamos assim, que sobra emprego. Então, gente, a gente vai finalizando por aqui, né? A gente está chegando na margem dos 30 minutos que foram disponibilizados para o nosso grupo, né? Eu gostaria de agradecer a todos os que participaram e gostaria de frisar, né, uma última observação como ponto de análise final, né? Que se a gente pegar e ver a fundo os anúncios, né, que são disponibilizados no artigo, a gente consegue ter uma análise um pouco limitada. Porque tanto os anúncios das contratantes, quando as pessoas se oferecendo para o emprego, ficavam na hierarquia mais baixa, ficavam mais para o pessoal dos guardas-livros, né, os guarda-livro. Daí eu trago a nossa ideia de que como seria a avaliação mais pesada de uma patente mais alta. A gente sabe que não era deixado tão facilmente acessível para o povo brasileiro, não é? Era mais voltado para os portugueses, para quem já tinha um controle, um conhecimento maior quando se tratava de contabilidade. Sabemos que é difícil, né, nosso acesso a esse tipo de informação daquela época, por conta da nossa pouca tradição em pesquisa, né, na história da contabilidade, mas vemos que conseguimos retirar o máximo possível da pouca informação que a gente tinha das avaliações e dos pré-requisitos que aquele pessoal, né, aquele público que seriam os praticantes da contabilidade no Pará tinham que ter para poder entrar no mercado de trabalho, para poder estarem aptos a exercerem, né, o que a gente está tentando os capacitar para exercer futuramente. Daí eu queria agradecer vocês. Eu gostaria que todo mundo desse um sorriso para a câmera e mandasse um tchau, um beijo, não sei. E muito obrigado a todos.